Aos trancos e barrancos, com muita luta, o povo brasileiro construiu uma grande nação. O Brasil é extenso, rico e tem uma grande população. O povo brasileiro é um povo novo, é lutador. Criou uma cultura original, uma identidade, uma civilização brasileira. Bom dia, tudo bom? O Brasil. Minha nossa, pai. Olha. Cuidado com os meus desenhos. Me desculpa, é que o Daqui. Não, o cabra que o senhor desenhou aí é igualzinho o homem que eu conheci lá na Paraíba. É mesmo? Mas esse desenho não é meu, não. Essa é uma reprodução de um quadro chamado Operários, de uma pintora chamada Tarsila do Amaral. Mas como é que essa Tarsila conheceu o Severino? Será que desenhou assim tão direitinho? Será que eles se conheceram? Não. Quando ela desenhou esse quadro, o seu amigo não era nem nascido. Sabe o que acontece? É que os brasileiros têm características regionais muito fortes. E quando ela pintou esse quadro, ela retratou a indústria paulista, que era formado por muitos imigrantes e muitos nordestinos. Com certeza ela se inspirou num paraibano, igual o seu amigo, você lembra? É Severino. Vixe Maria, como é que pode, né? Oxi, podendo. Sabe o que acontece? Que apesar dessas diferenças regionais, de todos esses sotaques, a gente se entende, né? Todo mundo se entende. Entende mesmo. E o Brasil é um país grande, cheio de riquezas naturais. E com um grande trunfo. É um povo uno, de norte a sul. Este povo merece e pode ter uma vida próspera, livre e feliz, num país soberano, democrático, socialmente avançado e integrado com seus vizinhos latino-americanos. O socialismo é o rumo desta conquista. O fortalecimento da nação é o caminho. Ô Beto, me explica uma coisa. Por que essa tal de Tarsila pintou um monte de cara de operário nesse quadro? Por que ela não pintou assim uma paisagem, um retrato de alguém importante? Justamente, Dora, ela pintou os operários porque eles são importantes. Eles são trabalhadores. E é o trabalho dos brasileiros que gera toda a riqueza que impulsiona o país. É isso mesmo, Dora, olha, tá vendo? Brasileiros simples como os que a Tarsila pintou, construíram e constroem todos os dias, etapa após etapa, a sua própria história. E nós podemos dividir a nossa história em 2 ciclos. Ciclo? Não. É tipo uma etapa, uma parte. Eu vou tentar te explicar. Por exemplo, na primeira parte, houve o nascimento do povo brasileiro através de uma mistura de etnias. Olha, negro, índio, branco. Esse povo se organizou, lutou por sua liberdade e se tornou uma nação. E na segunda parte, nós lutamos muito pelo progresso, pelo desenvolvimento e pelas relações de igualdade com outros países, entendeu, Dora? E a gente conseguiu? Pois é, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, né? Mas o pessoal do PCdoB que encomendou esse trabalho pra gente acha que há muito por fazer ainda, hein? Será? Sabe o que é? Eles acham que a gente precisa começar uma nova etapa. Um novo ciclo. E Dora, por falar em fazer... Já tô indo. Pera. Socialismo renovado, com feição nacional, será o terceiro ciclo da obra da civilização brasileira. O terceiro rompimento com atraso e opressão. A terceira grande conquista, necessária, urgente, fruto de 500 anos de lutas. O povo foi o autor e o herói da nacionalidade e dos avanços ocorridos nos outros 2 ciclos. Combateu e venceu a escravidão. Enfrentou o domínio estrangeiro e as ditaduras.
o fio vermelho do sangue derramado marca toda esta caminhada. O primeiro ciclo formou o povo, a nação, seu território, sua unidade e o Estado do Brasil. Beto, eu tava pensando assim uma coisa. Porque eu aprendi na escola que o Brasil, assim, ele só começou mesmo de verdade depois da independência. Nada disso, Dora. A nação brasileira começou a ser construída muito antes e foi até muito depois do dia 7 de setembro de 1822, entendeu? Ele tem razão, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? O primeiro ciclo vem desde a luta pela expulsão dos holandeses do Nordeste, a luta de Zumbi, dos Palmares e Tiradentes, foi até a abolição da escravatura e a República, sempre com luta. O segundo ciclo finalmente trouxe o Brasil para o século XX. Foi aberto com a Revolução de 1930, na esteira heróica dos 18 do Forte de Copacabana, da Coluna Prestes, da Semana de Arte Moderna, das primeiras greves e da fundação do Partido Comunista do Brasil. Tô começando a entender agora, viu? Que bom, né? Bom pra nós. Que bom. O segundo ciclo é a época de Getúlio Vargas, do Estado Nacional Desenvolvimentista, da industrialização, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobras e urbanização, dos direitos trabalhistas, progresso educacional e cultural, do voto feminino. Voto feminino? Antigamente a mulher não podia votar, não. Eu não disse que nesse ciclo o Brasil procurou se modernizar e se igualar ao patamar dos países mais desenvolvidos do mundo? Nós tentamos, mas o que a gente conseguiu não foi uma vitória total, não. Mas o crescimento do Brasil foi tardio, desigual, deformado, sob domínio imperialista. E o segundo ciclo dessa história foi marcado por golpes, ditaduras, democracias restritas. E então... mesmo assim, entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país capitalista que mais cresceu. Nossa! Acontece que esse ciclo chamado getulista também... Se esgotou. Se esgotou, É verdade. não é verdade? Esse esgotamento é encarnado pela ditadura de 1964. As décadas perdidas, o domínio do FMI, as privatizações, o neoliberalismo do senhor Fernando Henrique Cardoso e companhia. Eles deixaram uma herança maldita de atraso, de crises, de humilhação nacional. E para o trabalhador, menos emprego, menos democracia, degradação social. Não é mesmo, Genivaldo? Disso eu me lembro. E como? Mas também foi uma época de muita luta. A resistência à ditadura, a democratização e a constituinte, a maré de greves pelos direitos dos trabalhadores, as ações da juventude e as grandes campanhas de massas nas ruas. O povo brasileiro nunca se conformou. Sempre lutou para abrir um novo caminho. Na alvorada do século XXI, isso desagou nas eleições de Lula em 2002 e nas conquistas de seus 8 anos de governo. Na próxima aula, a encruzilhada brasileira.